Olá, meus amores, tudo bem? A tia Lu está no ar. Colori, colorou, a história começou. E a história de hoje é a história da Rapunzel. Isso! Olha só, vou recontar essa história de uma forma bem rapidinho que você vai entender. Havia um casal que queria muito ter filhos. E aí, a esposa ficou grávida e ela começou a passar mal, muito mal. E o seu esposo foi buscar um remédio e encontrou uma velha muito má. Mas resolveu ajudá-lo. Ele contou que sua esposa estava esperando o filho, mas que estava passando muito mal, estava muito fraca. E ela deu a ele uma receita de uma planta que iria ajudá-la. Mesmo ela sendo má, ela fez isso. E aí, ele chegou em casa, fez chá dessa planta, deu à sua esposa e ela ficou boa. Mas logo a planta acabou e ele voltou lá na mulher má. E aí ela já sabia que ia acabar aquela planta para fazer o chá. E a esposa voltaria a ficar má de novo. E aí o que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu vou te dar novamente essa planta, mas com uma condição. Se esse bebê nascer e for menina, você vai dá-la para mim. E aí ele ficou com o coração apertado, mas aceitou, porque a esposa estava muito má, né? Tava muito mal, passando muito mal. Aí ele voltou para casa e plantou, né, aquela planta e tudo. E o que aconteceu? Ela ficou boa e nasceu uma criança e era uma menina. E como ele havia prometido, se a esposa dele vivesse, entregar a criança para essa senhora. E essa senhora recebeu essa criança que ele deu com o coração muito apertado para ela. Claro, como assim dar um filho? Ai, meu Deus, que horror. Ela pegou essa menina e cuidou dela como se fosse filha, mas ela colocou ela num castelo, lá na ponta do castelo. E cuidou dela e tudo, e o cabelo dela ia crescendo e ela ia fazendo penteados, fez 2 tranças como essas da tia Lu, colocou laços e ela destruiu as escadas que chegavam até a Rapunzel, que era o nome que ela colocou nessa menina. E aí o que aconteceu? Para ela subia pelas tranças da Rapunzel, porque ela destruiu as escadas, porque ela não queria que a menina tivesse contato com ninguém. E aí ela chegava embaixo do castelo e falava, Rapunzel, Rapunzel, solte suas tranças. E aí a Rapunzel soltava as tranças dela e essa bruxa, né, má, essa senhora má, subia pelas tranças da Rapunzel. E chegava lá, cuidava dela, das tranças, do cabelo dela, tudo. E um dia, um rapaz, um príncipe do reino ali perto, chegou e ouviu aquela senhora chamando Rapunzel, Rapunzel, e subindo pelas tranças, e ele esperou ela ir embora, e aí teve a curiosidade de saber quem é essa Rapunzel, e falou, oi Rapunzel, Rapunzel, solte suas tranças, e Rapunzel foi na janela do seu quarto, lá no final do castelo, lá em cima na janela do castelo, e olhou, ai, mas eu não posso falar com estranho. Não, mas eu não sou estranho, só quero te conhecer e tal. Aí ela jogou as tranças e ele subiu e ela contou toda a história para ele, de que ela morava ali, que não conhecia ninguém, não podia conversar com ninguém. E ele falou assim, então nós vamos fugir, eu vou te tirar daqui. Aí ela teve uma ideia, ela cortou as tranças dela, amarrou num ferro e deixou lá, e desceu e fugiu com o príncipe. Aí, no outro dia, essa senhora chegou, essa bruxa malvada chegou e puxou e falou, ai, mas ela já deixou as tranças aqui para eu subir. Aí subiu, chegou lá, percebeu que ela já tinha fugido. E aí o príncipe foi lá no reino, conversou com o pai dele, que estava passando muito mal e que encontrou esse casal de senhores, né? Uma mulher e um homem,
que deu uma planta para ele e ele ficou bom, né? Porque o pai do príncipe estava passando muito mal, estava quase morrendo. E ele ficou bom e falou que essa planta chamava Rapunzel. E aí encontraram essa senhora, essa bruxa, e prenderam essa bruxa. E o príncipe casou com Rapunzel e viveram felizes para sempre. Olha só, é uma história resumida, uma história do jeito que a tia Lu contou, mas é mais ou menos parecido com a história da Rapunzel. E aí, Rapunzel, Rapunzel, solte suas tranças. E a Rapunzel foi feliz com o príncipe. Um beijo, meus amores. Entenderam a história? Gostaram da história? Vamos fazer a atividade da história agora? Um beijo.